Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos à 40ª Semana Científica do Hospital de Clínicas. Hoje iremos discutir inovação em tempos de Covid. Temos os nossos queridos convidados, agradeço a todos pela presença e já vou apresentá-los a vocês. Inicialmente, o engenheiro Cláudio Terra, economista com mestrado em administração, doutorado em engenharia de produção, autor de vários livros com tema inovação, trabalhou em instituições de renome nacional, na área de inovação, na área de saúde. Agradeço, Terra, pela tua presença hoje aqui. Muito obrigado. Temos a presença também do professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Ele é professor aqui da URGS, nosso colega, diretor da Faculdade de Engenharia e é o coordenador do Pacto Alegre, uma grande iniciativa da Porto Alegre para superar as adversidades que estamos encontrando hoje em dia. E, finalmente, o nosso professor da Faculdade de Medicina, professor Hugo Goulart de Oliveira, coordenador do Núcleo de Inovação e Transmissão de Tecnologia do Hospital de Clínicas. E esses nossos convidados irão enfrentar algumas questões que serão colocadas por mim e pela audiência. Inicialmente, vou provocar os nossos convidados com uma questão. Houve, nos últimos meses, né, devido à pandemia, epidemia de Covid-19, mudanças significativas e importantes, tanto do ponto de vista individual, na sociedade de modo geral, nas instituições. E eu queria saber de vocês o quanto dessas mudanças a gente pode reportar a inovações e quanto delas realmente foram apenas atualizações. O que fica e o que vai passar dessas medidas que foram tomadas esses 10 meses, 11 meses que estamos enfrentando a epidemia. Eu peço inicialmente que o Cláudio teça seus comentários. Obrigado. Bom, doutor Marcelo, obrigado aí pelo convite ao Hospital de Clínicas, doutor Hugo, doutor Luiz Carlos, um prazer estar debatendo aqui com vocês. Para mim é sempre uma satisfação poder compartilhar e aprender num ambiente de alta complexidade como é o de saúde. E aqui eu vou começar a minha fala aqui falando da perspectiva de um imigrante, né? Porque embora não seja tão novinho assim, né? Enfim, 30 anos já ou um pouco mais de formado, né? Eu estou um pouco mais trabalhando na área de saúde há pouco mais de 6 anos, né? E foi interessante, né? E eu vou fazer a ponte com a pergunta do Dr. Marcelo aqui para vocês entenderem o meu ponto de vista. Assim que eu cheguei na área de saúde, né? Alguns bons amigos, assim, vou pensar dessa maneira, me falaram: Terra, na área da saúde as coisas são mais lentas, não vem apressadinho não querendo mudar as coisas. Bom, eu vinha de um mundo de software, né? Tinha empresas de software, trabalhando numa questão, as coisas... Acho que eu não vou gastar muito tempo aqui, mas só de falar disso, vocês já imaginam, né? Aquelas coisas assim, squads, agile, né? MVP. E você chega na área da saúde, quais são os paradigmas? Medicina baseada em evidência, né, doutor Hugo? Eu tenho aprendido bastante, viu? Todo dia eu aprendo um pouco mais com os meus colegas. Tem o comitê de ética, enfim, tem uma série de... Tem quem paga, né? Quem paga pelos... Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi no setor de saúde é quem paga pelas coisas, que não é tão óbvio assim, né? Quem paga pelo cuidado do crônico, quem paga por esse serviço, o que é out of pocket, o que é do governo, o que é do plano de saúde. Isso é importante para a inovação. Bom, eu não vou gastar muito tempo aqui, porque essa é a minha entrada no setor e a recepção, o bem-vindo que me deram, falando para um imigrante que conhecia absolutamente nada, hoje eu conheço um pouco mais. E daí a gente chega aqui no início de março, né? Início de março, a pandemia bateu na porta aqui, começando por São Paulo. São Paulo foi o primeiro epicentro, por razões óbvias, sendo um hub internacional, muita gente chegando aqui no Brasil. E, de repente, tudo virou muito rápido.
coisas que tipicamente a gente demoraria meses, anos, começaram a acontecer em semanas. E aqui eu vou falar, por exemplo, assim, de um teste de COVID baseado em tecnologia de NGS, que não é a padrão é o PCR. Então, como é que você utiliza... Eu tinha um grupo trabalhando comigo que trabalhava com bioinformática e tecnologia de NGS, que é sequenciamento de nova geração, que não é uma tecnologia que, embora faça sequenciamento, não era uma tecnologia utilizada no enfrentamento da COVID. E o desafio a esses grupo multidisciplinar foi, bom, nós temos todo um parque instalado agora, porque ninguém mais está fazendo o teste genético, porque deixou de ser prioridade para as pessoas. Vocês não conseguem pensar nada assim, porque afinal de contas é RNA, mas enfim, a gente trabalha com muito sequenciamento, tem a tal da proteína. Eu não sou um especialista. Mas, enfim, um grupo relativamente pequeno de pessoas, em 2 meses, desenvolveu um novo teste, com uma precisão bastante alta de especificidade e sensibilidade. Né? Especificidade quase 100%, sensibilidade variando de 85% a 90%, e a cerca de 30% a 40% do custo de um PCR. Desafios do mundo de hoje. Desculpa, minha gente. Espera aí. Totalmente normal, né? Nesse novo mundo digital. Faz parte das atualizações, né, Goldani? É o impacto dessas novas tecnologias, do emprego dessas tecnologias no nosso novo cotidiano, né? O desafio é entender qual é a opinião do cachorro. O tradutor simultâneo está chegando também ali, até Meu a linguagem do cachorro. Meu desculpas. Bom, mas então, o que acontece? Isso aqui foi só um exemplo, mas para mostrar algo que para mim é maior do que isso. É um exemplo para falar de um caso geral, né? Então a gente pode falar da explosão da telemedicina. A gente pode falar da explosão da maneira como que você trabalha, por exemplo, atendimento em casa, né? Voltando a minha vida do interior, nasci no interior de São Paulo, onde o médico ia visitar as pessoas na casa, só que agora é com aplicativo, né? Então, assim, várias mudanças, algumas mais de caráter científico, né? Outras mais de caráter de modelo de negócio, outras um uso intensivo de aplicativos e coisas dessa natureza, tele alguma coisa. E eu acho que é difícil falar assim o que fica, né? Para mim, o que fica, na verdade, é que mostra o potencial que você consegue quando se juntam, primeiro, equipes multidisciplinares, repensando como prover serviços à população em tempos de crise. E aí, realmente, você tem que eu digo assim, tirar a patente, né? E trabalhar junto, e voltando com aquele chip que eu falei no início, né? Com um chip de velocidade diferente. Eu acho que o setor de saúde, e de novo assim, a visão do imigrante, ele, embora com pessoas extremamente competentes, é a área do Brasil que mais publicações científicas tem. Se vocês olharem de longe, é mais do que áreas de exatas, de onde eu venho, ou de outras áreas de humanas, enfim. Quando a gente olha estritamente publicação científica, é uma área que tem pessoas, médicos, biomédicos, pessoas de biotecnologia altamente competentes, né? Só que eu acho que virou um setor, pelo modelo e estruturação dele, complacente por mecanismos de mercado e competição que não levavam à inovação. O que aconteceu nesse momento da Covid não apenas teve essa coisa do sentido de urgência, de mudar algumas coisas, algumas práticas, alguns regulamentos, né? E algumas formas de desenvolvimento econômico e técnico e de serviços de saúde, tem um elemento adicional também que perpassa isso que já vinha crescendo, que é a indústria de capital de risco, né? Os famosos venture capitals, né? Que muita gente, por
desconhecer a natureza dessa indústria, acredita que é basicamente uma visão financeira, financista, uma palavra que eu aprendi ao longo dos anos aqui, que era um palavrão na saúde, mercantilismo. Estão mercantilizando a saúde, né? O meu olhar é um olhar sem desconsiderar as preocupações da classe médica, da classe de saúde, é enxergar que os grandes centros de saúde do mundo, e aqui eu estou falando de Berlim, eu estou falando de Paris, Grenoble, Oxford, Cambridge, Boston, São Francisco, é onde essa indústria de venture capital circula. E onde ela nasce em parceria com os grandes centros de produção de conhecimento do mundo. Por quê? Porque essa é uma indústria que financia o risco. Financia o risco com longo prazo, com 10 anos. A perspectiva de um fundo, ele é em 10 anos que ele precisa retornar o capital. E é uma indústria que é capaz de perder 100% de 80% dos investimentos. Isso não é o BNDES não faz isso, a FINEP não faz isso. Logicamente, os grandes bancos, Bradesco e tal, etc., não entram nesse negócio. Então, nesse exato momento também, a gente viu ao longo desse ano, e aí entrando para um mundo que eu trabalho muito, que é a história das health techs, elas receberam aportes incríveis de investimentos aqui no Brasil e no mundo, mais ou menos na esteira do que já vinha acontecendo em outros setores da economia, como fintechs, como e-commerce, como logística, onde você tem novos players que não estão amarrados a modelos de serviço, modelos de negócio, desenvolvendo novas tecnologias. Então, assim, a Covid acelerou esse investimento em health techs. Health techs, usando um termo de mercado, né, a bola da vez, é onde está indo maiores investimentos no mundo e no Brasil. E a gente não precisa ir muito longe para entender o potencial dessas coisas e o fato do Brasil ter acordado, particularmente em São Paulo, aqui que eu conheço mais, tem uma explosão disso daqui, de investimentos, né? Planos de saúde digitais, enfim, gente recebendo no PowerPoint 100 milhões de reais, 80 milhões de reais, que é padrões internacionais para projetos audaciosos. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de ver o que está acontecendo. Se a gente olhar duas das 3 vacinas com maior potencial no mundo, a Pfizer com a BioNTech era uma startup alemã que se associou à Pfizer. Então, a importância de você ter uma startup de biotech associada a uma gigante farmacêutica para produzir a vacina que a gente ouviu ontem com 90% de eficácia. Com vários desafios ainda de logística, a cadeia do frio, etc. O outro exemplo é a própria AstraZeneca, que, na verdade, basicamente toda a tecnologia vem de Oxford. Ou seja, a produção de conhecimento na universidade, fazendo, enfim, a translação direto para aplicação e, eventualmente, sendo potencialmente uma das principais vacinas do mundo. De novo, essa tradução do conhecimento em tecnologia, em produtos, em empresas, levando solução para a população. Que, na verdade, se eu puder resumir um pouco, então, assim, eu vou tentar resumir pela última vez, prometo. O que eu vi aqui na Covid é uma aceleração de tendências que já vinham ocorrendo e que agora correm com mais velocidade. Capital de risco, trabalho multidisciplinar, senso de urgência, mudança de modelo de negócio, internacionalização, parcerias internacionais. Todos esses elementos que a gente viu aqui, eu vi dentro da instituição onde eu tenho trabalhado, etc., uma velocidade de tomar decisão. Por quê? Senso de urgência. E eu acho que um pouco que eu senti quando eu entrei no setor de saúde, uma falta de uma complacência com o status quo de como os atores funcionam. Não estou falando de indivíduos, estou falando do sistema. E com poucos desafiadores. Eu acho que a inovação não apenas é tecnológica, mas ela desafia. E eu acho que a Covid, talvez a gente fique com esse legado. Não uma tecnologia específica, mas um jeito de olhar o mundo. Acho que, para começar, ficamos por aqui.
Muito obrigado, Cláudio, excelente. E vou passar a palavra agora para o Luiz Carlos, que vai dar uma perspectiva de Porto Alegre para nós. Obrigado, Goldani, um prazer enorme estar aqui, ainda mais, né, com o Cláudio, com o Hugo aqui, que eu admiro bastante, e falando um pouco dessa questão da inovação e da Covid, e do pós-Covid. É muito bacana a tua provocação, assim, em relação ao que fica e o que vai, né? Se o Cláudio é um imigrante, eu sou um observador externo da saúde, né? Ou seja, eu ainda estou fora lá, né? Só mais um fortíssimo admirador do potencial desse setor, né? Ou seja, ele é reconhecido. Quando a gente começou a pensar um pouquinho o que marca Porto Alegre, o que era realmente, que poderia ser o piloto da inovação em Porto Alegre, a saúde sempre apareceu, né? Por todos os setores diferentes que acabaram formando o pacto, como um dos grandes capitais que a gente tem, assim como conhecimento, né? E o Hospital de Clínicas, de alguma maneira, reúne as duas coisas, o conhecimento e a aplicação na saúde, né? Acho que tem coisas super interessantes, e a gente já tem aí uma trajetória muito bacana, né? De estudos em oncologia, em estudos longitudinais, em tecnologias assistivas. A gente já começa a ver uma movimentação de algumas empresas de health tech aqui do estado, mas o mindset geral não é só da saúde, é de várias áreas, exceto talvez alguma área de TI, ainda é de um desenvolvimento lento, né? De falhar na última milha, de ter dificuldade em transferir o conhecimento em realmente, né, inovação no sentido do que tenha valor comercial e, consequentemente, gere emprego, gere atividade, gere renda, gere impostos que permitam reinvestir nas cidades, né? Eu acho que é esse desafio aí de conseguir fazer essa última transição, que é um desafio global, mas que no Brasil talvez seja mais importante, é de realmente poder levar o conhecimento para que ele possa impactar o bem-estar da sociedade. Mas quando a gente fala de Covid, o que a gente vê, né? A gente teve aquelas respostas emocionais. Vamos lembrar que a Covid é talvez a primeira grande crise global da era da informação, né? Embora a gente visse crises episódicas nesse momento em que a gente compartilha informação de todo mundo, nunca era algo que estava atingindo todos nós ao mesmo tempo. A Covid, de alguma maneira, irmanou toda de alguma maneira, grande parcela da humanidade, com uma ocorrência que era emergencial, que era preocupante, que era inédita, né? As pessoas não sabiam exatamente como reagir, e por isso ela teve tanto impacto, né? A gente viu uma série de respostas do tipo, eu vou me aproximar da família, eu quero reavivar meus valores básicos, né? Essa quarentena, né, que se a gente fosse descrever ela um ano atrás, a gente não ia acreditar. Se aparecesse num filme, um cenário como esse, a gente ia achar que era, sei lá, né, a revolução zumbi ou qualquer coisa do estilo, que isso nunca ia acontecer na vida real de todos nós, né? Mas não, ela teve esse impacto transformador, de fato, né? Nós ficamos aquartelados, nós ficamos, né, de alguma maneira, incertos sobre o que a gente poderia fazer ou não e quão grande iam ser os impactos. E isso tudo deu, né? Desde as primeiras tendências, as pessoas vão ser mais sustentáveis, as pessoas vão, né? Eu acho que parte disso é uma resposta emocional, ela vai diminuir e a gente vai aos poucos voltar ao velho normal de alguma forma, né? Porque é assim, a gente tem, né? Mudanças de mindset cultural são difíceis de se fazer, né? A gente vem apostando na sustentabilidade ambiental há quanto tempo e às vezes a gente não se pega ainda com comportamentos que são completamente antagônicos com o que a gente proclama como valor para todos nós, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo que teve essa resposta emocional, que talvez, né, abrande, acho que fica alguma coisa, fica um legado. Eu acho que sim, a Covid é poderosa demais, trágica demais para não ficar um legado. Ela teve uma questão de experimentação, ela foi um chute na bunda sobre esse aspecto que o Cláudio estava comentando, de experimentar novos modelos digitais, porque a gente foi forçado a fazer isso, né? Coisas que a gente discutia, mas que a gente tinha um certo medo de implementar, né? A educação digital, a gente não teve outra alternativa a não ser ir para um regime, né, emergencial e tentar se adaptar a isso, né? Talvez nem sem a preparação necessária para isso, mas tendo que experimentar, né? Tendo que vivenciar isso. Isso é muito poderoso, né? As compras foram mudadas, o relacionamento social mudou. A gente teve que reestruturar a maneira como a gente se relacionava com as pessoas, com os negócios, como a gente se relacionava de alguma forma com os pacientes dentro da lógica da saúde. A gente teve avanços super importantes. Vamos lembrar que, né, o Rio Grande do Sul é um dos pioneiros na área de telemedicina no país, né? E a gente conseguiu aprofundar. Nós tivemos, inclusive, um hackathon sobre essa questão, né, de inovações da área da saúde para Porto Alegre, que foi muito interessante, né? Algumas soluções que vieram de todo o país, desde teletriagem, sistemas, algumas delas já sendo contratadas agora pela prefeitura, mas também algumas coisas do tipo receita digital, que nesse momento não é tão importante, mas que mostra as potencialidades. E eu acho que a Covid nos mostrou um pouco essa questão da agilidade, né? Como é poderosa, né? O Cláudio tocou um pouco nesse assunto no momento que a gente
sai um pouquinho dessa lógica da propriedade intelectual, né, de eu não contar nada para ninguém, porque eu tenho que, né, reservar os meus direitos em relação a isso, para uma lógica de, olha, se eu compartilhar e gerar um resultado mais positivo, e isso puder ser incorporado e gerar, né, recursos mais rapidamente, isso tem um poder de transformação, de aceleração, que é muito considerável, né? A questão do patenteamento, por exemplo, já vem sendo discutida em nível mundial, porque demora muito tempo, é difícil de defender uma patente. Boa parte das empresas já começam a apostar no fato de chegar mais cedo ao mercado, de, né, fazer jus daquela primeira onda de inovação e de gerar um moto contínuo de inovação que vai te trazendo novos produtos e novas oportunidades para dentro do mercado, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, veio essa lógica do compartilhamento, né? Teve uma certa sensação de que a gente tinha que fazer frente à crise. E isso fez com que as pessoas se desarmassem e dissessem, olha, é isso que eu sei, é isso que o outro sabe, quem sabe a gente tenta fazer alguma coisa rapidamente. Então, o senso de urgência, o compartilhamento, a lógica da experimentação digital, eu acho que são coisas que vão ser muito poderosas. Eu acho que essas, sim, vão gerar um legado aí que a gente dificilmente vai retornar para onde a gente estava. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai entender que vai ter alguns desafios para a gente tornar algumas dessas mudanças mais permanentes, né? Os próprios processos digitais, a regulação, a gente viu o que pode ser impactante quando a gente, né, retrabalha um pouquinho a questão da regulação da Anvisa, que permitiu, por exemplo, que a gente tivesse, né, vários produtos de saúde novos, de respiradores, a novas vacinas. A gente precisa trabalhar um pouquinho melhor em qual é o equilíbrio, né, entre a segurança, né, que a gente quer, obviamente, ninguém quer trazer produtos de saúde que possam prejudicar a vida das pessoas, mas a gente tem que estimular um pouco mais que a gente possa ousar, que a gente possa testar coisas novas. Acho que tem um potencial enorme dessa questão multidisciplinar entre medicina, tecnologia de informação, engenharia. Porto Alegre acho que pode ser uma grande polo, e o Rio Grande do Sul de alguma forma, porque tem polos também lá em Pelotas, tem polos lá na Serra, dessa questão da engenharia clínica, né, da questão toda do que a gente pode trazer de equipamentos. Né? Vamos lembrar que a gente já fez alguns levantamentos e a quantidade de insumos que a gente usa importados que poderiam ser produzidos no país é enorme, de equipamentos a produtos químicos que poderiam ser produzidos localmente, e a gente viu também o fator estratégico de algumas dessas produções, né? No momento que a gente teve a escassez de ventiladores ou de produção de máscaras, eu acho que vai ter uma reflexão que vai ser necessária fazer em relação a que domínios estratégicos tu precisa ter para poder garantir, de alguma forma, a tua sustentabilidade no momento de crise, né? Eu acho que isso também levantou uma bandeira que a gente vai ter que entender melhor como se posicionar a partir dessa questão. Mas eu acho que alguns desses aprendizados, eles são muito bacanas porque eles combinam justamente com o que provavelmente a razão que eu fui convidado para estar aqui, que é essa questão do Pacto pela Inovação, que é essa questão dessa nova organização que a gente está fazendo entre a quádrupla hélice, né, entre o poder público, entre as universidades, entre as empresas, entre a sociedade organizada, para pensar como é que a inovação pode, de fato, ser acelerada e como é que ela pode transformar e trazer mais bem-estar para as pessoas agora, né? Eu acho que o Pacto ele é uma trajetória muito bacana que combina com essa lógica da multidisciplinaridade, do compartilhamento, do protagonismo cidadão, em que chama todos a serem construtores da nossa cidade e do futuro da nossa cidade. Ele é interessante porque ele nasce de todo um processo de maturação, e isso é importante, que começa lá quando a gente começou a pensar Tecnópole, quando a gente estabeleceu o Tecnopuc, quando a gente começou os espaços de inovação da cidade, quando as universidades começaram a se reinventar, criando seus parques tecnológicos, começando a trazer essa trilha do empreendedorismo, e que isso vem se reforçando, e o próprio HCPA tem pensado muito na questão de como é que ele pode ser mais protagonista na questão da inovação. A gente agilizou alguns processos com as próprias fundações que foram fundamentais para a gente poder ter essa necessidade, porque a inovação ela demanda agilidade, ela demanda o que a gente chama quase de uma lógica de startup, né? Eu preciso testar lógico, eu preciso ter mais fazimento do que planejamento. Uma boa parte das empresas, eu estava numa outra live com um pessoal de empresas, e eles disseram, cara, a gente está cada vez mais abandonando essa questão do planejamento estratégico de longo prazo, porque o planejamento é quase que uma construção contínua, as coisas estão se alterando tão rapidamente que não adianta eu fazer planos para um cenário que é incerto, eu preciso ter uma capacidade de resposta, né? E aí entra toda aquela lógica dos squads que o Cláudio estava falando, de responder rápido, de ser ágil. Obviamente eu tenho que ter uma visão, eu tenho que saber para onde eu estou indo, né? O que é o meu foco, o que é a minha missão, mas eu tenho que ser capaz de ser flexível, e isso uma startup, né, nos ensina um pouquinho, né? Do ir para o mercado, do testar o que está acontecendo, do ouvir o teu usuário e de rapidamente ser capaz de se reorientar a partir desse feedback.
O pacto, de alguma forma, ele traz, então, essa questão da necessidade da gente repensar a nossa estrutura de desenvolvimento, né? A gente vive esse século, eu digo, cotovelo da aceleração digital, né? A gente vinha acelerando lá no século XX, mas agora no século XXI, o ritmo e a quantidade de mudanças, ele se tornou tão rápido que progredir linearmente deixa de ser ficar para trás. Tu é obrigado a repensar a maneira como tu traz essa inovação, como tu traz a inovação na saúde, como tu traz a inovação na educação, como tu traz a inovação nos negócios, como tu potencializa as pessoas, né? Não é à toa que os venture capital estão por tudo quanto é lado, porque eles são necessários para a gente fomentar essa nova onda, né, transformadora. Por quê? Porque a gente já está vendo isso acontecer, né? As cidades que estão começando a se destacar, seja Barcelona, seja Florianópolis, seja Medellín, seja Boston, são cidades que conseguiram entender que elas precisam ter uma estratégia de inovação que permita fazer uso dos seus talentos, atrair talentos, né? Trocar talentos, mas não simplesmente exportar os talentos. Por quê? Porque se antes a gente tinha no século XX uma economia baseada fundamentalmente na manufatura, a gente tem no século XXI uma economia muito mais baseada no conhecimento, e o conhecimento depende das pessoas, e as pessoas são muito móveis. Então, no momento que eu não tenho qualidade de vida, que eu não tenho um ecossistema, como a gente diz, que é capaz de fomentar esse talento e ajudar ele a se desenvolver, esse talento migra. Então, as cidades têm um desafio muito maior de se tornar, né, atrativas, né, seja na sua qualidade de vida, seja na sua estrutura de financiamento, seja na sua regulação para que esse talento possa exercer sua capacidade inventiva, criativa e gerar novos negócios. Então, por isso que é extremamente importante que o conjunto da sociedade se engaje nessa transformação. Nenhum governo vai fazer isso sozinho, e não faz sentido nenhum que isso aconteça. O governo não pode estar atrás dessa transformação, ele também não pode estar à frente dessa transformação. A gente tem que trabalhar um pouco mais emparelhado nisso, né? As políticas públicas, não existe inovação sem governo, né? Isso é uma coisa que o Aldir cita e eu concordo plenamente, né? Ou seja, o governo é um ator extremamente poderoso, seja a Prefeitura de Porto Alegre, seja o governo do Estado do Rio Grande do Sul, seja qualquer esfera de governo, ele tem uma capacidade de mobilização, ele tem recursos como poucas outras instituições têm. Mas isso tem que ser coordenado de uma tal maneira que a gente possa ter a sociedade como parceira e influente, pactuando, né, ações que sejam importantes. Quando a gente olha um pouquinho a trajetória do pacto, ele nasce primeiro de um demonstrativo das próprias universidades, né, a URGS, PUC, Unicinos, de que elas são capazes de pensar numa lógica diferente, né, que ouvindo um pouco esses ecos de tudo, que chamam por uma lógica, né, generosa de compartilhamento, a lógica da abundância que a gente cita tanto, né, que é diferente daquela lógica da escassez. Opa, eu tenho medo que falte, então eu vou guardar o que eu tenho, eu não vou dividir nada com ninguém, tentando me preservar. Não, na lógica da abundância, tu aposta que teu ecossistema é rico o suficiente e que quanto cada um de nós puder dar, mais ele vai crescer e, consequentemente, cada um de nós vai se beneficiar muito mais do que se a gente fizesse isso de forma isolada. E, ao mesmo tempo, a gente aprendeu alguma coisa, que precisa ter algum sistema de jogo, né, para ter uma inovação. Que se cada um tentar ser o camisa 10 sozinho e resolver o jogo, a gente já viu isso no futebol, isso não funciona, né? Um time de craques que não se coordena, que não tem sistema de jogo, às vezes é melhor um time com menos atores qualificados, mas seja capaz de atuar de uma forma mais integrada. Isso dá resultados melhores se a gente coordenar. Então, parte do que resulta no pacto é essa lógica de que, assim, a gente tem grandes potenciais na cidade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas se a gente não coordenar, esses potenciais vão tentar fazer coisas de forma diferente, desagregada, e possivelmente a gente vai tentar se mexer em várias direções ao mesmo tempo e ter uma resultante quase nula desse processo. Se ao contrário disso, a gente conseguir alinhar, ter, né, cada um jogando na sua posição, mas de uma forma minimamente articulada, a gente consegue gerar um vetor de movimento muito mais rápido em relação a tudo isso. E o pacto busca, então, achar esses consensos mínimos, essas convergências necessárias, né, entendendo que existe diversidade, obviamente, isso faz parte da sociedade, isso é saudável, mas que todos nós, de alguma maneira, desejamos algumas coisas em comum, né, mais oportunidades, mais desenvolvimento, mais capacidade de geração de negócio. Então, quando a gente olha um pouquinho, né, a agenda de projetos que vem das mais de 100 instituições hoje que compõem o pacto e dos mais de, sei lá, 500 pessoas que ativamente estão trabalhando nos projetos do pacto, a gente olha que
tem algumas coisas muito interessantes se a gente olha o que deve ficar e o que a gente tem que transformar, né, Marcelo? A gente tem no pacto claramente uma preocupação com educação, né, como sendo aquela questão que se a gente não revisitar a educação, não tiver uma educação mais transformadora, mais voltada para os novos negócios, a gente dificilmente consegue manter esse ritmo de inovação. Eu acho que isso é extremamente interessante. Saúde aparece muito forte, tem um projeto de saúde digital, mas acho que tem outras coisas interessantes que podem surgir nesse sentido. Tem um lado de imagem da cidade, que eu acho que também é muito legal, né? A gente quer ser um polo de inovação, a gente quer atrair empresas e talentos, e, no entanto, às vezes nós somos os maiores críticos de nós mesmos, a gente tem muita dificuldade de falar do que a gente faz bem e muita facilidade de nos criticar. Então, tem alguns projetos muito bacanas que trabalham essa questão da marca de pô, o que marca pô, e eu acho que o setor da saúde é um dos que mais marcam, como é que a gente valoriza o que tem de bom na cidade. Tem uma questão muito forte do uso da cultura criativa, da cultura do empreendedorismo, de trazer isso, de criar rotas para que os nossos jovens, desde cedo, pensem em como é que eles podem inovar, empreender, usar sua criatividade para novos negócios. Tem a questão do ambiente de negócios, que é uma questão importante, né? Porque, como falou o Cláudio lá, não adianta eu ter gente disposta se eu não tiver um mercado que é capaz de entender os riscos que estão associados a isso e trazer isso para, de fato, gerar novos negócios. E tem algumas coisas sobre governo inovador, né? Ou seja, se eu não tiver, de alguma forma, a capacidade de retransformar os nossos processos, né, e os nossos serviços públicos, a gente não consegue, às vezes, fazer a conexão entre essas atividades mais inovadoras e os processos mais tradicionais. E na saúde isso vai ser fundamental, né? Então, a gente tem uma disposição aí para realmente ousar, e eu acho que a gente tem, hoje, como eu disse, acumulando essas várias peles que a gente teve, uma situação, uma janela quase única em que a gente tem uma visão de abundância, uma coordenação entre atores e uma disposição para realmente fazer a diferença. E eu acho que a gente tem que explorar isso muito bem e vai ser um teste muito importante agora, a troca da gestão da cidade, né, onde a gente vai ter que reconectar todos esses atores e mostrar que a gente está conseguindo começar a ter essa visão de longo prazo, que vai para além do ciclo de 4 anos, né, que começa a fazer com que a gente tenha projetos realmente pragmáticos, eles têm que impactar a vida das pessoas amanhã, mas eles têm que ser construídos ao longo do tempo para eles poderem gerar todos os frutos que eles precisam. Então, eu digo assim, acho que algumas coisas vão, né, a gente vai retornar alguns dos nossos velhos hábitos, mas acho que vai ficar uma sensação, acho que isso já foi mapeado em muitos papers acadêmicos, inclusive, Marcelo, que as crises são facilitadores de mudança, né? Que as pessoas, durante as crises, experimentam coisas, se arriscam mais e chegam no mindset de topar fazer riscos, assumir riscos e fazer mudanças de uma maneira mais rápida. Então, a gente tem que aproveitar muito esse final de crise para efetivar mudanças que são necessárias e para a gente acelerar esse processo que, felizmente, eu acho que Porto Alegre já está um pouco bem posicionada, com o pacto, com outras iniciativas, com a preocupação de várias pessoas, com líderes como o Cláudio e o Hugo aqui, que têm feito ações importantes durante a pandemia aí, para fazer uso dessa energia que vai vir pós-crise ali, para a gente poder, de fato, tentar melhorar um pouco o panorama, limpar um pouco, né, a questão burocrática e, de fato, fazer umas mudanças que sejam mais permanentes. Acho que como manifestação inicial também, acho que é o suficiente aqui, a gente fica à disposição. Muito obrigado, Luiz Carlos, excelente. Só avisando aos ouvintes, aos nossos telespectadores, nós temos agora 189 ouvintes na nossa sessão, né? Muito significativa a nossa audiência, e eu solicito a todos vocês que estão nos ouvindo que se sentirem com questões a serem enviadas, por favor, enviem no nosso chat, que a Kelly nos encaminha para expormos aos nossos convidados. E agora, vou pedir para o Hugo, que é o nosso coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia aqui das Podclínicas, né, para suas considerações. Obrigado, Hugo. Bom, bom dia a todos e obrigado mais uma vez aos nossos ilustres convidados. Eu agradeço muito a coordenação da Semana Científica pelo espaço à inovação. Luiz Carlos, eu gostaria muito de ser otimista, que nem tu aí fizesse uma manifestação dizendo esse final de crise. Oxalá fosse assim. Bom,
tendo essa noção de que os nossos convidados, com a dimensão que eles representam, iriam fazer essa exposição assim mais estratégica da inovação em nossos tempos, eu preferi focar mais na visão de uma instituição que sofreu o vento de uma tempestade mundial. Então, eu queria colocar mais de algumas coisas mais objetivas de como nós vemos os caminhos que nós vamos traçar daqui para frente. A nossa instituição era nessa foto pequenininha à direita aí, há poucos anos era assim, depois de lutar pela troca dessas árvores por outro lugar e por essa área física que aumentou 70% da nosso complexo estrutural aqui do hospital, nós tivemos o Habite-se esse ano, ou seja, de uma maneira muito coincidente com essa crise, e que impactou de uma maneira muito marcante a instituição. E eu queria fazer essa abordagem, lembrando que a instituição se preparou muito do ponto de vista tão estratégico com as forças governamentais e não governamentais, externas e internas, para se organizar de uma maneira muito adequada para enfrentar essa crise. E eu quero dar uma ideia rápida do que isso representou. Nós somos uma pequena cidade, 10 mil habitantes, com todo esse tipo de assistência, esse volume de assistência que nós vemos aí. E nós conseguimos disponibilizar para a sociedade 105 novos leitos de UTI e 82 leitos de internação. Com esses nomes que eu coloquei aí, são nomes que muitos eram antigos, outros novos, mas que foram um palavreado comum nesta crise, a ponto de desafiar a instituição em processos. Eu acho que aqui vem a grande inovação que nós tivemos, foi a provocação que uma instituição como o Hospital de Clínicas teve para desenvolver processos. Nós entregamos mais de 1 milhão de aventais descartáveis, mais de 17 mil face shields, mais de 600 mil máscaras cirúrgicas, né? Foram números assim muito impressionantes e que certamente precisaram de inovação. Lembrando aqui, esses são os números, nós atendemos 8% dos pacientes que internaram no Rio Grande do Sul. 6% dos óbitos estão na nossa instituição. E aqui vem um dado interessante. Nós temos ali os dados do Rio Grande do Sul, mas também temos os dados de Porto Alegre. A nossa curva é um pouco, inclusive, menor em termos de mortalidade em relação ao ano passado. E esta é uma informação que precisa ser reavaliada. Será que nós temos temos algum benefício de as pessoas não virem tanto para o hospital? Ou será que é uma onda que vai vir depois? Então, eu acho que aqui tem provocações que eu vou colocar na sequência e que nós precisamos entender e olhar para todos esses números aí. Na questão de cuidado das pessoas, envolve também cuidado dos trabalhadores da saúde. E aqui são os números do hospital. Até o final do mês passado, nós tivemos quase 1.000 pessoas que positivaram. É bem verdade que a maior parte desses trabalhadores da saúde tiveram infecção não ocupacional no hospital. Mas isso demandou uma enorme logística de uma atenção muito adequada para todos esses funcionários, de maneira que a gente pudesse ter, então, um estresse minimizado. Bom, essa é uma instituição que tem todo um cabedal científico, nós somos quase 2.000 pesquisadores cadastrados no nosso GPPG. E as iniciativas assim, da instituição, a gente abriu uma vitrine de ideias, né, uma ação com vários participantes da instituição, onde todas as pessoas tiveram a oportunidade de dizer, olha, isso aqui pode ser melhorado com tal e tal ação. Essa foi uma ação importante. São 154 projetos registrados especificamente para a Covid, 39 artigos publicados, ou seja, uma mobilização muito grande para o tema comum. E nós tivemos, inclusive, 5 projetos que foram agraciados com verba governamental na área tanto de diagnóstico quanto na área de saúde, psiquiatria e neuropsiquiatria. Esse era um flash que eu queria dar para esse slide aqui. Esse é o slide que eu preparei mais para esta apresentação. O que vai ficar e para onde vamos evoluir? Respondendo à provocação do Marcelo, saúde já era o tema. A gente falava muito de inovação, mas falava que a bola da vez era a saúde. E com a pandemia, essa coisa ficou muito mais exacerbada.
A saúde realmente é a bola da vez agora em inovação. E eu coloquei aqui no centro, qual é a nossa grande preocupação que eu coloco hoje? É com a saúde, preservação de saúde e segurança de pacientes e trabalhadores em instituições essenciais. E ao redor disso nós vemos assim algumas coisas que eu acho que são fundamentais e são ensinamentos dessa pandemia. Primeiro, a informação. E aí eu coloco o nosso AGH-USE como uma grande arma da nossa instituição. Banco de dados, inteligência artificial, machine learning, deep learning, várias coisas vão ser cada vez mais faladas. E foi fundamental para nós termos um sistema de informação que nos permita poder, inclusive, fazer adaptações para o teleatendimento, telemonitoramento e teleconsultas. Então, as instituições daqui para frente terão que investir muito na sua informação e no como isso pode ser manejado. O outro assunto é saúde mental. Eu acho que saúde mental é o grande drama atual da população. Nós temos, assim, quase 3 Brasis com depressão no mundo. E 40% recebe atendimento, quiçá diagnóstico correto. E aqui mais uma iniciativa, o Telepsi, que tanto nos orgulha, uma iniciativa do hospital com o Ministério da Saúde, que fez atendimentos em todo o Brasil para pessoas da área da saúde, pessoas, alunos, professores, e eu acho que isso é algo que vai ficar. Eu acho que essa oportunidade de socializar a atenção e o cuidado com a saúde mental será fundamental. O ar. Eu acho que o ar é algo que a gente não pensava antes. Essas máscaras, talvez a gente no futuro tenha pessoas usando máscaras, e acho que vamos ter, mas a gente tem que pensar com ar dentro de uma instituição que nem um hospital. Tecnologias como ozônio, ultravioleta, pressão negativa, serão certamente coisas que vão nos ajudar muito no controle. Os teles, eu acho que a gente começa a pensar cada vez mais do paciente crônico fora do hospital. Eu acho que nós vamos pensar muito o quanto a tecnologia poderá nos ajudar a manter os pacientes monitorados e bem cuidados fora do hospital. E uma outra observação que eu queria falar, e que eu acho que isso casa com alguma das falas de vocês, é a questão do ensino. Eu acho que o ensino, especialmente na área da saúde, com os profissionais médicos de enfermagem, psicologia, fisioterapia, eu tenho uma certa preocupação da maneira como o nosso currículo está montado. O aluno da área da saúde, ele tem que pensar mais de uma maneira empreendedora, mais de inovação. Então, nós temos que ser um pouco mais abertos com esse tipo de ensino e não deixar aquele ranço de antigamente, onde ser empreendedor era se entregar ao capital vil. Eu acho que é muito importante, nós já temos uma iniciativa importante de ensino de empreendedorismo na universidade, onde a medicina está participando. Então, eu acho que esse é um dos outros ensinamentos. Uma última colocação que eu queria fazer também é da importância de instituições terem as suas áreas de inovação. A lei, em 2004, veio forçando, mas eu acho que realmente com a Covid, que nós vimos a necessidade de as instituições terem os seus setores de inovação. Nós inauguramos o nosso novo NIT agora no início do ano e projetamos para 2022 uma área muito ambiciosa. E entendemos, durante a pandemia, traçamos assim, estratégias de ter um bom acordo entre os players aqui locais. O Clínicas é um irmão gêmeo da universidade, então hoje nós entendemos que estamos bem casados para que a tripla, quadra, quíntupla, sextupla hélice possam funcionar adequadamente. E aqui uma última imagem que eu queria deixar, o quanto pequenos detalhes podem fazer a diferença e pensar de uma maneira inovadora. Nós temos aqui, por exemplo, uma alternativa a um sistema de aspiração fechada que foi extremamente útil quando estava em falta no mercado, né? Isso são pensamentos que a gente coloca num setor, onde o setor aglutina os players da instituição. E queria fazer uma menção também o quão é importante hoje nós estarmos falando com a Faculdade de Engenharia, Faculdade de Física, Veterinária, iniciativa privada. Vamos investir muito na ultravioleta como um EPI importante.
Então, essa conversa entre as diversas faculdades da universidade também é muito importante. São essas as provocações que eu queria colocar e devolvo a palavra aí para o Marcelo. Obrigado, Hugo. O Hugo mostrou o quão rápido e o quanto nós nos mexemos nesse tempo todo aqui no Hospital de Clínicas, né? Eu queria fazer... Nós tivemos várias perguntas aqui conosco e eu vou sintetizar elas em uma pergunta e vou deixar uma resposta rápida de vocês três. Existe uma palavra que parece uma palavra-chave para todo mundo, que foi a palavra velocidade, a palavra urgência, né? Nós estávamos acometidos pela pressa. E diante desse cenário, eu perguntaria para vocês o seguinte: o que deixou de ser feito? O que vocês fariam e deixaram de fazer nesse tempo de urgência, nesse tempo de alta velocidade e de demandas muito rápidas? Pode começar, Cláudio. Som. A pergunta é difícil de ser respondida. Assim, acho que a primeira coisa é dormir mais, né? A gente precisa dormir mais. Acho que dormi muito pouco aí entre março e junho, principalmente, né? Então, eu vi o último slide aí do Hugo, né? Assim, muito parecido com as coisas que a gente viveu aqui em São Paulo, né? Em termos de leitos, ter que, sei lá, botar 300 leitos com pressão negativa em 2 meses, desenvolvendo equipamento, exaustor, né? Assim, coisas que tipicamente, e assim, numa estrutura normal, né, a gente demoraria alguns anos para fazer isso. Faria uma análise, um estudo, fazia uma concorrência, faria com um piloto com uns 30 leitos, depois não, bota em 300. 300 leitos em 2, 3 meses. Então, assim, então, soluções dessa natureza, assim, é difícil, eu acho que o equilíbrio, na verdade, assim, eu acho que talvez a gente precisa voltar para uma situação de equilíbrio. As pessoas com as quais eu tenho convivido, elas estão cansadas, né? Foi pesado, eu acho que para todo mundo que viveu, eu acho que não é o verbo correto, né? Estamos vivendo ainda, né? Mas teve um pico aí entre abril e maio que foi porque a gente não sabia exatamente para onde ia, né? Então era uma frente de batalha, efetivamente. Eu acho que sem dúvida assim a agilidade, na verdade, acho que é um tema, agilidade, velocidade, para mim é um foco absoluto no cliente, né? E o que acontece nas organizações, elas têm muitos silos, elas têm muitas etapas, né? Tem um negócio de engenharia, né? Que é engenharia concorrente, né? Que agora se adaptando, tem vários termos, né? Assim, eu sou engenheiro de produção, né? A gente trabalha com isso em vários outros contextos. Então, quando você tem o foco no paciente, né? O foco no profissional de saúde, que também aqui infectado, etc. Então, assim, várias barreiras e silos organizacionais e extra-organizacionais foram rompidos, né? Posso citar aqui, por exemplo, a Coalizão Saúde, que publicou alguns papers de alta relevância, New England, JAMA, etc., de pesquisa de Covid, que envolvendo várias instituições de saúde de ponta do país que eu saiba, nunca tinham colaborado nessa escala que ocorreu durante a Covid. Né? Então, assim, eu acho que tem tanta coisa boa, aliás, a gente acabou não falando disso, né? Imagine só as principais instituições de saúde do país juntando seus dados, fazendo um protocolo único e conseguindo publicações nas principais publicações científicas do mundo, né? Com um grau de robustez enorme. Isso é conhecimento científico produzido em escala, né? Então, assim, eu acho que assim, tem muita coisa boa mesmo, assim, acho que tem um momento de reflexão, pessoas vão escrever sobre isso de maneira mais bem, enfim, com mais reflexão. Eu acho que assim, o que faltou, na verdade, eu acho que assim, as pessoas agora refletirem sobre tudo que foi de bom e eu acho que é um momento, um evento como esse é um pouco isso, né? Vamos refletir por que a gente conseguiu fazer algumas coisas de maneira tão ampla, eficaz, e o que a gente não pode voltar para trás, né? O que fica de bom? E tipicamente tem a ver com organização, porque os talentos estão aí. Você não forma excelentes engenheiros, excelentes médicos em meses.
na verdade, você está mobilizando competências que já existiam. Eu acho que essa é a questão. É uma questão organizacional mais do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, acho que faltou e acho que vale a pena nos próximos meses, à medida que a pandemia dá uma trégua, né, e a gente tem vacina, etc., refletir sobre as coisas boas que surgiram e tentar não voltar para trás. É isso. Luiz Cláudio? Luiz Carlos, desculpe. Oi. Bom, um pouco na linha do Cláudio, acho que a gente fez muito, né? Ou seja, na verdade, a gente trabalhou talvez até mais, né? Nesse momento que a gente tirou todos aqueles os trânsitos, o cafezinho e etc. E esse mundo digital permite quase que uma conexão automática de uma reunião para outra e das coisas que estão acontecendo e em curtas distâncias, né? A gente provavelmente não conseguiria fazer alguns dos eventos que eu participei se fossem fisicamente necessários. Mas acho que faz falta, sim, algum contato pessoal, algumas interações que acontecem, né? O blended provavelmente vai ser muito melhor do que o remoto simples, né? Talvez isso também tenha sido um ensinamento disso, né? A gente precisa, às vezes, de ter alguns momentos de interação, né, mais qualificados, mais pessoais, para poder avançar algumas coisas também mais rapidamente. E eu acho que tem muito essa questão também de algumas coisas que a gente não conseguiu fazer porque o clima não estava para isso, né? No caso do Pacto, a gente ia lançar um projeto de marca de Porto Alegre, teve alguns projetos que tiveram que simplesmente ser deixados um pouquinho na estante porque o momento, a gravidade, né? O trágico destino que a gente teve, né? Ou seja, o sentimento que a gente tem com tantas perdas de vidas, com tanta coisa grave que estava acontecendo, fez com que algumas coisas ficassem um pouco menos relevantes nesse momento. E a crise vai continuar, né, Hugo? A gente vai ter, acho que vários anos aí, né, tanto nessa questão de saúde mental que tu estava citando, que é super importante, quanto nas mudanças até desse tipo de contato que a gente tem, né? A gente aprendeu que os orientantes não estão tão errados de usar máscara, né, tantas vezes quanto a gente está vendo agora. Mas acho que a gente vai começar a voltar um pouco mais para essa normalidade e eu acho que a gente vai poder retomar um pouco algumas dessas coisas que a gente teve que deixar de ir para trás, porque o clima acho que não era para esse tipo de convivência ou de engajamento para algumas ações. Agora, é muito interessante, e realmente eu concordo com o Hugo e com o Cláudio nesse sentido, as experiências que a gente teve, por exemplo, né, de alguns projetos que envolveram, né, a veterinária, o pessoal da medicina, da engenharia, para trabalhar justamente com a questão de desenvolver aqui soluções de desinfecção, usando ozônio, usando ultravioleta com capacidades já instaladas, como diria o Cláudio, nos mostra o poder que é se a gente conseguir, de fato, trabalhar um pouco mais interdisciplinar. A gente vinha declarando, né, isso em discurso durante muito tempo, né, mas acho que a gente experimentou isso de uma maneira tão poderosa que eu acho que a gente tem que garantir que a gente não volte para trás e que a gente dê um passo adiante nessa lógica de interação, de mobilização dos assets que a gente tem, né? Ou seja, como eu disse, a gente às vezes tem bons jogadores, mas não consegue formar o time aí para poder entregar melhor. Eu acho que a gente experimentou um pouco disso. Eu acho que é uma das coisas que é importante que a gente tente construir, né, essas estruturas agora, modifique o que for necessário, impeça um pouco das pessoas voltarem aos seus nichos e a gente voltar a afastar um pouco, né, esses campos de conhecimento. Eu acho que a pandemia foi muito poderosa no sentido de mostrar como é que a gente consegue gerar coisas, né, com muito mais riqueza quando a gente combina essas habilidades diferentes aí. E teve projetos muito bacanas aí de produção de vários, né, EPIs e outras coisas que a gente contribuiu juntos, né, cada um fazendo a sua parte, que eu acho que realmente são exemplos muito bacanas para a gente olhar, entender o que funcionou nessas fórmulas e tentar garantir que o sistema absorva isso para que a gente possa fazer uso dessa mesma energia em outros momentos. Obrigado, Luiz Carlos. Hugo, tudo contigo agora. Bom, eu quero dizer assim que eu estou extremamente satisfeito, certamente o Marcelo também está, porque foi riquíssima a participação de vocês, Cláudio e Luiz Carlos. Eu também tenho dormido muito pouco, Cláudio. Eu me acordo às 5 e pouco da manhã, eu acho que isso já virou um costume. Acho que tenho que fazer, como muitos de vocês também, uma desaceleração. Eu já me vi várias vezes participando de 2 reuniões, um fone de ouvido na direita e outro na esquerda. Isso é loucura. Então, eu acho que nós vamos ter que, também todos nós, passar por esse momento de reestruturação. Infelizmente, eu não tenho esse otimismo aí do Luiz Carlos e do Cláudio, que por 2 vezes falaram nesse final de festa aí, que eu vou te dizer, eu ainda tenho muita preocupação. Eu acho que nós vamos longe com essa coisa. Mas o que a gente projeta para frente? Eu acho que essa sacudida também eu concordo. Eu acho que nós temos vários pontos positivos
onde nós só olharíamos esse mundo nosso com esta dimensão, ou com esse olhar, com essa pandemia. Tem um filme chamado Sociedade de Poetas Mortos, onde o professor ensinava os alunos, eu acho maravilhoso aquele filme. Ele fazia as pessoas subirem na mesa ou na cadeira para olhar o seu mundinho, o seu quarto, e é impressionante como a gente vê diferente. Eu estou com essa sensação que eu vejo o meu hospital, eu vejo o meu serviço, eu vejo as coisas que eu faço de uma maneira diferente. Isso é fruto da pandemia. E como legado, eu colocaria assim, esse nosso trabalho como academia, ele vai ser muito importante. Nós temos que trabalhar muito bem essa interação com a iniciativa privada, mas principalmente entre nós, todos os players da academia. Nós temos muitas validações para fazer, muitos caminhos para encontrar juntos. E eu acho que esse é um legado. Eu não me lembro de ter ido na veterinária, na física, conversado com um aluno da física que está com um projeto lá nos Estados Unidos e que precisa do hospital aqui para validar. Então, este é um legado muito importante. E acho que está acelerando um processo que vinha acontecendo de uma maneira lenta, né? Eu imagino no futuro, naquela nossa sala ali que eu idealizo, nós idealizamos, com a iniciativa privada fazendo round com as equipes clínicas e cirúrgicas, né, para encontrar soluções juntas. Então, eu vejo também com muito otimismo muitas das coisas que nós passamos, muitos dos sofrimentos. Todos nós teremos que passar por um processo de desaceleração agora, reencontrar o nosso chopp, o nosso vinho, o nosso queijo, e reencontrar as pessoas. Então, eu agradeço muito mais uma vez, eu adorei essa nossa mesa. Marcelo, a bola é contigo agora. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Um resumo geral mostrou o seguinte, né? As pessoas, quando foram desafiadas, deram conta do recado, né? Enfrentaram as dificuldades de mãos dadas e nós, juntos, somos capazes de coisas formidáveis, extraordinárias, né? Lamentavelmente, nós perdemos 162 mil pessoas nessa caminhada. Poderia ter sido menos, mas estamos no caminho de tornar esse ambiente da saúde cada vez melhor, né, com compromissos assumidos, né, e de maneira muito intensa pela universidade, pelo Hospital de Clínicas e, evidentemente, com parcerias com todos os setores da sociedade. Eu queria agradecer a audiência, nós temos no pico quase 200 pessoas nos assistindo. Eu acho que é um momento importante de divulgação de todo esse trabalho que foi feito por vocês, né, por nós todos, e seguimos a bola, né? Temos muita coisa para fazer ainda, né? E muitas pessoas dependem ainda dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Até então.